E se você fosse, né, já emendando, e se você fosse definir qual foi a principal dificuldade? Eu sei que é um conjunto, né, porque tem o receio técnico, tem os medos da concorrência que a gente falou, mas qual foi a principal dificuldade? Ô, Jonas, eu tive muitas dificuldades no começo, cara, né? Como eu te falei, dentro desse cenário aí, eu eu fui para uma clínica mais simples e na sequência montei a minha clínica, saí com as portas abertas dessa clínica na qual fiquei esses 2 anos, montei minha clínica privada e segui o fluxo aí. Nesse meio do caminho aí, vamos lá, com 5 anos já, teve vários pontos de inflexão na minha vida, né? Pontos que fizeram a virada do jogo, né? Então, que até hoje nós temos para que a gente cresça, né? Durante 5 anos eu tive um sócio com uma outra sócio que não deu muito certo, né? Sociedade normal, enfim, não criticando ninguém aqui. Mas teve um certo momento da minha vida, cara, que com 6 anos de formado, tá? A única coisa que eu tinha era um saco de lixo com as minhas fichas dos meus pacientes, cara. Nesse cenário de sociedade, né, houve algumas brigas ali. E aí eu falei assim, poxa, a estrutura física, para mim, não vale nada. O que vale são os meus clientes, né? Então, o que eu fiz? Eu saí da clínica, acabou lá a conversa, falei assim, olha, beleza, vocês ficam com a estrutura e eu quero só os meus pacientes. E a gente vai ver isso judicialmente aí, as pessoas conversam aí. Então, eu recomecei com 6 anos de formado, eu recomecei a minha vida, cara. E a única coisa que eu tinha naquele momento era um saco de lixo preto com Fichas dos pacientes. Meus prontuários. E a partir daquele momento eu recomecei a minha vida. E neste momento de eu recomeçar a minha vida, nessa fase, eu tinha uma mãe doente em casa, minha mãe estava com câncer, e a Ana estava grávida do meu primeiro filho. Olha que loucura, cara. Tudo na mesma época. Olha que loucura, Jean. As 3 situações acontecendo. E eu com o saco com as fichas dos meus prontuários, e eu não podia deixar aqueles pacientes perdidos, correto? A deriva. Eu tinha que ser com esse, senão o cara ia me falar, Renato, eu já te paguei. E uma outra coisa, cara, eu assumi, por exemplo, o cara pagou lá, fez um protocolo. Ele tinha pago a clínica que era da sociedade, correto? Só que eu não tinha entregue ainda o trabalho para ele. Para eu não perder aquele cliente, eu assumi, cara. Eu assumi laboratorialmente o custo, e não só de um, mas de vários, né? Então, aquele momento, para mim, foi um momento de muita dificuldade, cara. E eu tinha que eu tinha que reestruturar um negócio. E aí você vê, você fala assim, pô, da onde que eu tirei tanta força, da onde que eu tirei tanto gás, da onde que eu tirei tanta inspiração, cara, né? Mas é força de vontade, é vontade de você crescer, é vontade de você vencer. Assim, ó, sabe o que eu vejo desse teu lado daí, Renato, assim, vendo do lado como dentista e como teu amigo, que, por exemplo, assim, que é uma das dificuldades, ou até de um dos medos, ou então das dificuldades que a pessoa tem no começo da sua carreira, que é o reconhecimento profissional. E tu concorda que isso tu conquistou, entendeu? Sim. Se essas pessoas conseguiram te aguardar, te esperar, ir atrás de você, tu concorda que isso daí, de novo, não tem preço? Isso é reconhecimento profissional. Não, e até mesmo já naquele instante, naquele momento delicado, como é que eu ia chegar para aqueles clientes e falar, olha, eu não estou te atendendo mais em tal lugar, porque houve uma confusão assim assado, eu estou indo para uma outra, eu nem sabia nem para onde eu ia, cara. A verdade era essa, cara. Nem saber para onde eu ia.
Na época eu falei assim, olha, eu vou tirar uma licença médica, inventei assim alguma coisa nesse sentido para eu ganhar tempo para que eu pudesse ter uma solução a curto prazo ali, né? E fui correr atrás, né? Arrumei uma clínica de uma colega que naquele momento foi extremamente satisfatório. Lá fiquei lá por 6 meses quase, até eu remontar uma estrutura, né? Então, assim, aquele recomeço, esse recomeço aí... E ainda, tu não concorda comigo, talvez, Renato, assim, que talvez esse teu recomeço, ou talvez como o teu começo, é quase que a mesma coisa, porque o que faltou para a gente lá no começo da nossa formação, que a gente não tinha uma noção de como montar um negócio. Talvez um dos erros que acabou acontecendo, que vamos lá, seja que falou, pô, às vezes há uma discussão, às vezes há alguma coisa com relação à sociedade, mas porque, de novo, lá atrás, nós como dentistas não sabemos montar uma sociedade. Junta tudo, a gente divide, então quando está tudo certo, está tudo ótimo. E depois? Então, de novo, lá no começo, se a gente tivesse instrução de montar o nosso negócio como uma empresa, criar sócios, parceiros, recrutar, selecionar, contratar, tu concorda que seria tudo diferente, né? Nossa, e isso eu acho assim, nós fizemos um evento agora em João Pessoa, eu e o Carlos, cara, foi brilhante, foi sensacional, uma palestra que nós fizemos bem bacana, e aí no final do evento, assim, veio uma senhora com a filha, né? E aí a filha chegou, a filha começou a conversar comigo e tal, parará, parará. Aí ela falou assim, a mãe falou assim, nossa, se eu tiver... Aí eu comecei a conversar com a filha, dar alguns conselhos e tal. Aí a mãe chegou na sequência e falou assim, nossa, se eu tivesse escutado isso quando eu tinha a sua idade, eu teria sido uma outra profissional. Então, assim, essa bagagem, essa expertise, vamos dizer assim, isso você só ganha com o tempo, mas às vezes você paga um preço muito caro, né, gente? E no teu caso, também, provavelmente tu também não teve nenhum contato ou incentivo ou algum curso, algum evento que possa ter participado naquela época que te orientou? Tu passou por isso? Não, cara, eu fui no quebra-cabeça, eu fui na porrada. Muito aberto. Eu fui no erro e no acerto, cara. Eu fui só tomando lapada. Primeiro lambada, né? Meu amigo, fez a pada, lapa, sai. Não tinha nem tempo nem para cair, cara. Se caía,